Olá, somos o grupo responsável por desenvolver uma aplicação em Java para converter e manipular dados de um sistema de notas considerado legado. A ideia é modernizar a forma como os dados são processados, utilizando uma lista duplamente encadeada e operações inspiradas em programação funcional, como map, filter, reduce e map to string. Dividimos o projeto em partes e cada integrante ficou responsável por uma etapa que vamos mostrar agora. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que funciona uma classe que se chama Operations, e ela é a classe mais importante do nosso código, então ela tem todas as operações que o nosso código realiza. E aí, para começar, o que essa classe faz, então? Dentro dessa classe, nós vamos ter alguns métodos, como, por exemplo, o map, que vai fazer a conversão da lista original para o novo formato do dado. Então, ele vai pegar os dados ali na lista original, que são separados por hashtags, e vai transformar em um novo formato agora, que é separado ali pelo ponto e vírgula, então transformar ali em um tipo de dado CSV, ou parecido com CSV. E aí, então, ele converte isso, e ele cria uma nova lista, esse novo formato de dados. Uma diferença também é que esse método, map, ele utiliza lista duplamente encadeada, que a gente criou no código, não simplesmente encadeada. Então, essa é uma diferença também de operação. E aí, seguindo, nós temos um método que ele vai conseguir validar se as notas são válidas ou não. Então, if que ele compara para ver se a nota é válida, ou seja, se é diferente de 99.9, que significa que é uma nota inválida. E ele vai adicionar, então, todas as notas válidas em uma nova lista. Então, nessa lista aqui, chamada nota válida. E aí, o próximo método, ele vai justamente filtrar as notas que não são válidas. Então, ele vai criar aqui uma nova lista, só para as notas que não são válidas, que são 99.9, e ele vai adicionar, então, essas notas que têm esse valor dentro dessa lista. E aí, o próximo método é o método que ele justamente vai pegar as notas que são válidas e vai classificar se ela está acima da média. Então, aqui tem um if que consegue fazer aqui essa validação. E aí ele adiciona essas notas dentro de uma nova lista também. E aí, para conseguir fazer isso, é necessário que tenha aqui um método que calcule a média. Então, ele vai somando aqui todas as notas válidas e depois ele faz aqui uma conta de média. Então, é preciso executar esse método aqui de calcular a média antes de executar esse método para classificar quais são as notas acima dessa média. E, por fim, nós temos um método que ele mapeia, né, que é o toString, e ele utiliza ali um string builder para conseguir construir esse formato que a gente quer que esses dados sejam impressos, que é basicamente um formato do tipo CSV. E aí é com base nesse método que a gente vai conseguir ali alterar como que a gente escreve esse método, né? E salvar isso em um arquivo CSV. Então a gente salva o resultado desse método aqui em um arquivo CSV. E aí, antes de testar o código, eu gostaria de mostrar para vocês como que tá o nosso main. Então, começando aqui pelo nosso main, a primeira coisa que ele faz é justamente ler a entrada do dado, que é ali um arquivo txt, pegar cada linha que tá ali naquele dado e inserir isso em uma lista em que o professor Charles já tinha deixado pronta, que é a lista simplesmente encadeada. E aí a gente passa esses dados para essa lista. E aí que segue, então, uma parte de menu, que tá comentado. E aqui a demonstração das operações. No final aqui, alguns testes. Então, alguns testes com a parte de lista duplamente encadeada. E aí, pessoal, eu vou executar esse código e mostrar como que está a saída para vocês. Então, aqui o código foi executado. Vou voltar aqui do começo. Então, essa primeira saída aqui, nesse primeiro formato, é como que tá os dados originais. Então, são esses dados que a gente inseriu lá na lista simplesmente encadeada, que o professor Charles já tinha criado. E aí, seguindo, nós temos os dados na nova versão. É assim que fica o dado quando ele passa na operação map. E aí, esse é o novo formato dele, então, com o ponto e vírgula aqui, e ele consegue apontar, então, tanto para o elemento que está na frente, né, que veio ali anterior dele, quanto o que segue, justamente por ser uma lista duplamente encadeada. E aí, a próxima, então, é a lista filtrada por notas válidas. Então, todas as notas aqui, elas não são notas com valor de 99.9, elas são todas notas válidas. E aí, o próximo é justamente essas notas não válidas, né, que representa ali a ausência de nota. Aqui nós temos a média, então a média de nota dessa lista é 6.17, e aqui são todas as notas, então, que está acima da média. Então, é aquela operação lá que consegue classificar e pegar só as notas que estão acima da média. E aí, por fim, aqui, nós temos como que fica quando a gente usa aquela operação lá do toString, que converte para o formato que a gente quer. E aqui, então, avisa que foi salvo. O CSV, ele tá aqui. Eu não sei se eu consigo abrir no terminal, acho que não. Mas o CSV, ele basicamente tá aqui, consegui abrir sim. Ele tá aqui e tá da mesma forma que a gente fez naquele método lá do toString. Aqui nós temos alguns testes de operações de lista encadeada, que eu não vou me atentar muito, mas é basicamente essa a demonstração do nosso código, do nosso projeto. A gente vai falar primeiro da estrutura dos nodes. Então, a diferença que a gente tem para um quanto para o outro. Então, o Node original, a gente vai ter apenas o Next, enquanto o Node.java, a gente já vai ter a transformação dele
de simplesmente encadeada para duplamente encadeada, ou seja, ele pode tanto ir quanto vir. E a gente vai fazer isso através do anterior e do proxy, que aqui a gente foi feito. No delicate list, a gente vai ter as operações, que vão ser as manipulações desses nodes, e a gente vai ter a diferença deles para o duplamente cadeado, que vai ser esse aqui, onde a gente vai ter operações como remove node, remove tail, remove head, append, insert, entre outras. Todas essas manipulações vão ser feitas dentro do operation, aonde a gente vai ter realmente as funções. Então aqui a gente tem os métodos que a gente vai fazer para manipular os nodes, e as operações, que vão ser as funções que a gente realmente vai chamar no main, vão ser feitas dentro do operation. A diferença deles de um para o outro vai ser que a gente consegue visualizar na parte da impressão. Então essa daqui é o nosso sistema ligado, aonde a gente tem apenas o ponteiro apontando para o proxy. Então você vê que tem uma dificuldade para poder voltar, enquanto o outro não. Ele vai ter tanto o anterior daquele node quanto o próximo daquele node, ou seja, facilitando essa questão de ir e vir. Para entendermos melhor o caminho dos dados, imagina isso. Começa com esse arquivo dados.txt, com linhas como 1, 2, 3, jogo da velha, Jorge, jogo da velha, 7, jogo da velha, 5. A gente transforma isso num objeto Java com id, nome e nota. Depois, dependendo das funções, filtramos, calculamos a média e, por fim, transformamos de novo em um texto. Um texto como 23.s1/123, Jorge.7.5. Isso vira o novo CSV. É importante dizer que não modificamos os dados, os arquivos data.java, linked list original ou node original, pois já foram fornecidos prontos e não deveriam ser alterados. Então, pessoal, esse foi nosso projeto. Cada parte solicitada foi feita do zero, com o uso da lista encadeada própria, sem bibliotecas externas. Esperamos que tenham gostado e obrigado por assistir.